Bueno, si les parece, entonces vamos a comenzar con la conversación con la doctora María Dugosariu Longu Moktachi. Ahora la voy a presentar brevemente. Lo que quiero decirles a los asistentes, bueno, antes que nada, mi nombre es Matías Perla, soy docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina y voy a presentar la conversación con María Dugosariu y voy a moderar los intercambios con ella al final de su exposición, ¿sí? Lo que les sugiero a los asistentes es que, digamos, le den clic al icono CC que les permite subtitular la conversación al portugués brasilero, que para quienes no manejen el portugués, los va a ayudar a entender mejor. De todas formas, créanme que van a entender a la profesora Mortachi perfectamente, pero el subtitulado en portugués ayuda mejor, ¿no?, a entender lo que la profesora va a decir. ¿Sí? Se da clic al icono CC, se elige digamos, a la izquierda, ¿sí?, más o menos a mitad de pantalla les va a dar opciones de lenguas y ahí eligen el portugués brasilero. Y inmediatamente van a tener el subtitulado en portugués. ¿Sí? Bueno, entonces voy a presentar a la profesora María Dugosariu Longu Moktachi. Ella es profesora titular de la Universidad Estadual Paulista, es escritora y poeta. En cuanto a su formación, es licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Araraquara, San Pablo, es el estado de San Pablo, con una maestría en teoría literaria, también magíster y doctora en educación por la Universidad de Campiñas, es libre docente en alfabetización en la Universidad Estadual Paulista, trabaja en la carrera de Pedagogía y en el programa de posgraduación en Educación de la Universidad Estadual Paulista en el campus de Marilia, estado de San Paulo. Trabajó en escuelas públicas y particulares de educación básica como profesora de lengua portuguesa y literatura y coordinadora pedagógica. Es conferencista en eventos científicos y literarios. Es la líder del grupo de investigación de historia de la educación y de enseñanza de la lengua y la literatura en Brasil. Es presidenta emérita de la Asociación Brasilera de Alfabetización. Integró la dirección de la Unión Brasilera de Escritores en 2021. Es autora, coautora y organizadora de libros científicos. Autora de artículos y capítulos también de libros científicos, de libros literarios, de poesía, prosa y ensayos. Recibió el 54º Premio Jabuti a Educación. Es uno de los premios más prestigiosos de Brasil en el año 2012 por la Cámara Brasilera del Libro con el libro Alfabetización en Brasil, una historia de su historia. Y fue finalista del 57º Premio Jabuti en el área de educación y pedagogía con su libro Historia de la enseñanza de la lectura y la escritura, métodos y material didáctico. Entre sus principales publicaciones están sus libros académicos científicos, Los sentidos de la alfabetización, San Pablo, 1876-1994, Educación y Letramento, Entre literatura y la literatura y la enseñanza, la formación del lector, Métodos de alfabetización en Brasil, una historia concisa, Historia concisa de alfabetización en Brasil, cuestiones contemporáneas, Receta de ambrosía, pieza didáctica, Análisis de configuración textual, 12 variaciones de métodos. También la profesora Mortachi posee publicaciones de libros literarios, el brevario amoroso de Soror Beatriz, la trilogía Samulier, Amor a cuatro manos,
el primer libro de Arthur, prosa de lectora sobre libros, autores y otros, mujer, cualquier mujer, etc. Es decir, que para nosotros, desde la Universidad Pedagógica Nacional y desde el área de alfabetización y didáctica de la lengua y la literatura, coordinados por la doctora Carolina Cuesta, es un enorme placer participar y poder conversar y poder escuchar fundamentalmente los aportes de la profesora Mortacci, que para nosotros son, insisto, fundamentales. Ella va a realizar una exposición durante un tiempo pautado, de aproximadamente 1 hora, y les propongo a quienes quieran hacerle preguntas que las vayan escribiendo en el chat y vamos a acercárselas, ¿sí? Para que ella, después de su exposición, las pueda recuperar y las pueda responder. Y bueno, y desde ya muchas gracias a todos por participar de esta actividad. Profesora Mortacci, un placer escucharla, la escuchamos, la ouvimos con atención. Olá, professor Matias Perla, professora coordenadora Carolina Cuesta e todo o equipo de docentes, professores, estudiantes de UNIP Virtual. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que participan en vivo y a los que verán en otro momento. Muchas gracias, professor Matias Perla, por la invitación a participar en esta actividad. Es un honorable placer estar aquí para interactuar con ustedes y compartir el conocimiento que producimos en nuestras actividades académicas y prácticas pedagógicas. Y me complace mucho saber que mi producción científica contribuye a su formación y actividad profesional. Espero también contribuir a que nuestro fructífero encuentro abra el camino para un intercambio de experiencias, inquietudes, conocimientos, anhelos que promuevan condiciones para el avance de las teorías y prácticas de la alfabetización en nuestros países, para que contribuyamos a la realización del derecho de niños, jóvenes y adultos a aprender a leer y escribir. Ciertamente, por consideración a ustedes, sería más amable de mi parte pronunciar mi charla en español. Pero, como pueden ver, no me siento lo suficientemente competente para hacerlo. Para evitar errores, especialmente terminológico-conceptuales, pido permiso para hablar en portugués. Pero, si es necesario, para el buen desarrollo de la actividad, puedes interrumpirme para aclarar algún término o idea. Também estou disponível para retomas e aclarações al final, según la dinámica proposta por el professor Matias Perla. Para información adicional, también pueden consultar mis publicaciones sobre el tema en los artículos y libros que el profesor Matias Perla ha mencionado, o no sitio de la editora Unesp. Gracias, muchas gracias por la invitación y por el placer de estar con ustedes todos en este momento. Começo a minha apresentação, como tenho feito já várias vezes, e peço desculpas se alguém já tem ouvido, será repetida, mas é uma reiteração e uma redundância muito necessária nestes tempos. É um trecho do livro A Educação como Prática de Liberdade, do educador brasileiro Paulo Freire. E o trecho é o seguinte: para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha,
mala hierba a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas é uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. O analfabetismo não é um problema estritamente linguístico, nem exclusivamente pedagógico, metodológico, mas é político, como a alfabetização, por meio da qual se pretende superá-lo. Proclamar a sua neutralidade, ingênua ou astutamente, não afeta em nada a sua politicidade intrínseca. E penso que esta é uma questão norteadora das reflexões que proponho a vocês. Entendendo-se politicidade, obviamente, não como a politicidade partidária, mas o lugar de qualquer sujeito no mundo em que vive, no contexto em que atua e nas interações de que participa com o seu grupo, com o país, com o mundo, ou seja, é um lugar de reflexão, é um lugar em que o sujeito se torna ele mesmo um sujeito social e que atua no mundo em que vive. Para que lugar ou para que lado ele vai atuar? Estas são, obviamente, decisões, de certo modo, individuais, muitas vezes levados pelo grupo, mas neutros neutros não são. Também a alfabetização não é, também o analfabetismo não é. Não é uma mera questão técnica. Esta, então, é a perspectiva com a qual eu vou lidar para fazer uma primeira contribuição, que espero que assim seja, que conforme conversamos, professor Matias Perla, a ideia de pensar em partilhar o que é o Brasil, né? Como é, do que estamos falando, conhecer nossas realidades. Em primeiro lugar, eu penso que não há como estudar o presente, conhecer o presente, sem conhecer aquilo que constitui esse presente. E, como se sabe, não há povo que sobreviva sem a memória, por mais que o diga. O que fazemos, o passado nos conforma, e se não tomamos conta dele, não conhecemos, somos conformados e somos direcionados sem perceber. Inicio, então, vocês podem localizar essas informações nos meus textos, se não conhecerem, mas eu vou fazer aqui no meu roteiro uma breve, concisa história da alfabetização no Brasil, com alguns elementos básicos. Depois podem complementar, são mais de 140 anos de história que eu enfoco, para depois pensar no contexto atual as relações entre esse contexto histórico e o que do presente herdamos ou não herdamos, e, herdando ou não, aquilo que temos no presente. Então, está bem assim, professor? Estou despacio? Certo, Ok? perfeito. Ok. Como se sabe, nós estamos falando, e não sei se na Argentina é essa preocupação, mas aqui no Brasil, é sempre bom lembrar que quando utilizamos o termo alfabetização, estamos nos referindo à alfabetização escolar de crianças, portanto, na fase inicial de escolarização de crianças. Óbvio que há alfabetização de jovens e adultos, mas quando se trata de pensar em questões curriculares, em políticas públicas, especialmente para a escola pública, a alfabetização, resumidamente, a palavra alfabetização indica também, sobretudo, a alfabetização escolar e de crianças na fase inicial de escolarização da escrita, entendendo-se a alfabetização como ensino-aprendizagem da língua escrita. E entendamos, língua escrita, que serve para ler e escrever. Portanto, é uma modalidade da língua, a língua escrita, que é, pelo menos tradicionalmente, nas sociedades ocidentais, que é um dever da escola.
A modalidade oral, em comunidades de que qualquer sujeito participa e vive, domina essa modalidade oral sem ter que passar pela escola. Não me refiro a sujeitos que tenham algum tipo de deficiência auditiva. Supõe-se que isso vale para os povos originários, isso vale para os povos urbanos, isso vale para qualquer grupo social que, ágrafo ou não, mas que tenha um convívio de comunidade que trabalha com transmissão oral. Muito bem. O que é a escola? A escola é uma criação republicana, iluminista, a escola tal qual conhecemos hoje. E aprender a ler e a escrever no mundo ocidental, que eram atividades, práticas culturais, quem precisasse aprendia, ou não, quem tinha dinheiro contratava a preceptor, ou contratava o professor particular, os nobres, etc. Com a Revolução Francesa em particular, e me refiro à Revolução Francesa, porque eu me refiro ao marco do iluminismo europeu, cujos espirros, pensando numa palavra em português, também cuja repercussão também se vê na América do Sul, por exemplo, pelos processos colonizadores, né? E aparentemente civilizatórios. Então, a escola, nos moldes dessa escola de Jules Ferry, que é a escola laica, pública, gratuita, a escola para o povo, a iluminação das massas, o esclarecimento das massas, é uma conquista, entre aspas, conquista também recente na história ocidental. Se vamos imaginar que a partir do século XVIII na França, mas não conheço exatamente a história da Argentina, mas eu posso dizer que no Brasil esta é uma realidade que começa a se configurar no século, vejam bem, XIX. Até 1822 éramos colônia no Brasil de Portugal e não havia interesse na escola, exceto dos jesuítas, e que catequizavam os índios para então poder ensinar a língua do colonizador. Eu não vou entrar em detalhes, mas quem quiser conhecer, no meu livro Educação e Letramento, há um capítulo e 2 capítulos sobre essa história da Constituição do Brasil, dessa ideia de ensinar a língua do colonizador. Bem, então a escola, que é esse projeto republicano, traz consigo a ideia de processo civilizatório. E o primeiro passo é ensinar o povo a ler e a escrever. Por isso, aquilo que não era uma preocupação enorme passa a ser uma preocupação quando urgências políticas, econômicas e sociais passam a se tornar centrais para que a escola cumpra a função que até então era dispersa socialmente. Cabe à escola ensinar a modalidade escrita da língua materna de determinado grupo, cuja modalidade oral aquele grupo conhece. É bom fazer essa explicação, porque sempre achamos que vamos para a escola aprender relação fonema-grafema, que vamos para a escola aprender... Vamos aprender, podemos ir aprender tudo isso, mas é uma identidade nacional, aquilo que Vygotsky vai denominar no seu livro Pensamento e Linguagem, um simbolismo de segunda ordem, que muda o modo de estar no mundo, de ver, de julgar, de atuar no mundo, porque propõe uma outra forma de entender esse mundo. E isso, pensando do ponto de vista de Vygotsky, de acordo com o desenvolvimento cognitivo, não de qualquer sujeito em qualquer lugar, um sujeito universal, mas de sujeitos concretamente situados. Essa é então uma posição que implica numa outra. Eu vou ampliar agora para um ponto de vista sociológico. Há uma relação direta, então, entre alfabetização e projetos de nação. Quando se pensa que não é uma questão individual de um sujeito, interessa a uma nação, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista sociológico, econômico, político, a alfabetização se tornou, então, definitivamente
a partir do século, principalmente século XIX, ela se tornou uma atividade escolarizada, sistemática, intencional, sujeita a métodos, sujeita a uma organização curricular, como a escola, por exemplo, né? Mas a base de tudo isso. Tanto que até hoje, provavelmente, na Argentina não é diferente, quando se diz a educação vai mal, qual é o indicador? Olha o nível de analfabetismo. Olha quantas crianças não conseguem ler. Quer dizer, continua sendo o índice de medida e testagem da escola, esta instituição republicana, que até hoje tenta se adequar para cumprir aquela função passados, não só passados séculos, mas, sobretudo, com outras urgências políticas e econômicas. Quer queiramos, quer não, a escola e a base da escolarização, que é a alfabetização, continuam sendo também as bases de sustentação de um projeto de nação. É um exagero? Talvez não. Agora, pensemos que quando cada professor está lá na sua sala de aula, ensinando a uma criança, ele está mais do que ensinando uma técnica de escrita. Ele está ensinando, ou como Vygotsky, um simbolismo de segunda ordem, ou ele está ensinando uma forma de participação social numa cultura escrita que não é gratuita e que não é meramente uma questão técnica. O que não quer dizer que o mundo fique melhor porque tem mais alfabetizados. Esses slogans que tínhamos até então, de que ler faz bem, ler abre a mente, bom, qualquer torturador pode ler bastante e aprender sobre tortura. Quer dizer, não é um milagre, não é um passe de mágica. Nós estamos falando de condições em que aprender a ler e a escrever mudam modos de pensar, sentir, querer e agir. Para melhor ou para pior, não sabemos. Mas altera o modo de o sujeito estar no mundo. Isso posto, a partir desses princípios, eu vou sumariar, sintetizar o que, em termos de alfabetização escolar, eu identifiquei numa pesquisa documental e bibliográfica que fiz lá nos anos 90, que foi a minha tese de livre docência na universidade. E queria entender uma coisa muito simples. Não sei, depois vocês me contam como é aí. Eu vinha da área de letras, embora professora de língua e literatura, e fui lecionar num curso que chamamos aqui de pedagogia, que é o curso em nível superior universitário de formação de professores para o ensino fundamental e a educação infantil. E a primeira coisa que aquelas alunas me perguntavam, me perguntavam, elas diziam, eu não quero ser tradicional, eu quero ser construtivista, porque é assim que eu vou mudar o mundo. Isso era nos anos 90. Eu vinha de uma outra área e esse estranhamento foi muito grande. Então, como boa pesquisadora, investigadora, eu perguntava, o que é o tradicional? Ah, professora, tudo que veio antes. Agora, a revolução é o construtivismo. É isso que é moderno e é isso que vai resolver os problemas da alfabetização. Bom, como boa investigadora, não me contentei, mas foi uma boa pista. E fui desenvolver, então, uma pesquisa para entender o que é esse tradicional. Que monstro é esse que impedia as crianças de ler e aprender a ler e escrever? O que é essa salvação que é o construtivismo? Um olhar estranhado, às vezes, ajuda muito a gente, né, a entender. E assim foi a pesquisa que resultou no meu livro Os Sentidos da Alfabetização, de 1876-1994, que começou de uma curiosidade científica. E depois foi se desenvolvendo. Eu vou fazer uma breve síntese, porque eu fui entender, eu conversava com a professora, coordenadora Carolina Cuesta há pouco, não é? E dizia a ela a importância de pensarmos uma didática da língua e da literatura em que está incluída a alfabetização. Isso pode parecer para nós que entendemos que alfabetizar é ensinar a língua escrita, foi o ponto meu de partida, porque nem todo mundo pensa assim. E se pensamos assim, a didática do ensino de língua e literatura era a minha preocupação inicial. E fui entender a alfabetização porque
onde estava a maioria dos documentos localizados, os registros, o que havia, era sobre alfabetização. Foi aí que eu entendi que então nós estávamos tratando de um problema, não, como diz Paulo Freire, não meramente metodológico, não meramente linguístico, pedagógico, mas político, porque está até nas atas do Senado. Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro, Rui Barbosa, tem um capítulo que se não era uma preocupação nem de, como, desculpem, não estou menosprezando, mas como dizem e pensam muitos, de mulheres que não têm outra ocupação e que vão... Não, era coisa de homens, vamos imaginar, de Cartola, Bengala, no caso brasileiro, era coisa de juristas, era coisa de administradores, de pessoas assim da alta sociedade estavam interessadas, bem, por algum motivo, certamente. E o motivo, certamente, não era só benemerência, a ajudar as pessoas. É também numa sociedade no nosso caso, né? Numa sociedade herança de colonizados, escravagista até o século XIX, nós estamos falando de educação de homens livres, homens. Mulheres não, né? Podiam votar, por exemplo, na lei de 1827, podiam votar os homens livres, nem se falava em mulher. Né? Então, isso é uma constituição de uma sociedade de relações sociais que implicam, então, aquilo que eu fui descobrindo, que a alfabetização não era uma questão só de professores de escola, era uma questão que eu passei a denominar de projeto de nação, e de fato era isso, né? Eram os grandes administradores, como podiam ser, estava até no primeiro decreto da escola pública, que gerou a escola pública, no caso brasileiro, no período imperial brasileiro, a lei de 1827, que instituía uma escola em cada província, etc. Naquele caso, província. Então, ao fazer a pesquisa, eu compreendi que nesse longo período histórico, eu fiz a pesquisa, então, iniciando do período imperial, ao final do período imperial brasileiro, 1876, até o período em que desenvolvi a pesquisa, anos 90 no Brasil, 1994. Depois eu dei continuidade. Mas nesse período eu fui olhando um conjunto de coisas que se repetiam, de justificativas com pano de fundo. As crianças têm dificuldades em aprender a ler e escrever. Por isso não temos desenvolvimento econômico, por isso o país vai mal. Bom, esse slogan, como um chavão, se repetia, mas a cada constatação de que algo ia mal na educação no país, porque a alfabetização era deficiente, cada grupo de sujeitos tinha uma solução diferente. A primeira delas, nesse conjunto, foi a seguinte: mas é claro que não vai dar, porque vocês estão usando um método que é ineficiente. Agora, assim, não falava assim ciência, mas os métodos mais modernos não são esses são, e aí vinha o que as minhas alunas lá em 1990 repetiu, esses são os tradicionais. Opa, então lá no século XIX, aqueles que se consideravam novos, portadores do novo, acusavam os seus antecessores de serem tradicionais, de serem ultrapassados, e por isso impedia que as crianças aprendessem, coitadas das crianças, né? Então, elas vão sendo colocadas na berlinda, no centro da reflexão, e em torno delas, do seu suposto bem-estar, vem lá, não aprendem porque o método é adequado. Vinha um outro grupo, bom, como fazer? Conforme o poder político que detinha esse grupo, eles conseguiam propor a sua questão, o seu modo de pensar, o seu método, e lá para o século XIX, aquilo que eu chamei das suas concretizações. As cartilhas, olha, minha cartilha contém um método tal, esse método é muito melhor que o outro. Aquela cartilha que você está usando tem um método tradicional, substitua pela minha. Ainda não tínhamos no Brasil um mercado editorial, uma indústria editorial desenvolvida. Muitas cartilhas eram impressas na Europa, em Portugal, e vinham para cá. Mas havia alguns incipientes professores que, com base na sua experiência didática, diziam: eu fiz e deu certo. Isso é usado no Colégio Dom Pedro, por exemplo, no antigo Distrito Federal, a sede da Corte Brasileira,
que foi o modelo de escolarização. Vou passar rapidamente, porque são mais de 140 anos de história, mas para mostrar que desde o século XIX, esse movimento foi se repetindo. Um novo grupo chegava e dizia, imagina, continua muito mal a educação, a alfabetização, por quê? O método está ineficiente. Vamos substituir esse método ultrapassado, aí eu trago o novo, e palavras de época, revolucionário, o mais científico, resultado das últimas pesquisas científicas. Para quem conhece a realidade atual, parece que eu estou cometendo o que chamamos cientificamente na historiografia de anacronismo. Usar uma referência do passado, ultrapassada, para me referir ao presente. Não é anacronismo. Eu fiz, na minha pesquisa documental, são as palavras dos sujeitos de época, estão nos documentos. Eles também diziam que quem os precedeu era ultrapassado, certo? E eles estavam trazendo a nova revolucionária científica solução. Esse movimento não é de idas e vindas, não, a cada momento é outra coisa, mas a cada momento se mantém o mesmo eixo, e o eixo é daquilo que eu chamei a face mais visível. Como não dá para discutir projeto de nação em abstrato, educação em abstrato, discutir-se assim, muda o método, façam-se novas cartilhas de alfabetização com esse método, instruam-se os professores com esse método, começaram, então, as diretrizes, o que já chamamos hoje de diretrizes curriculares. No caso brasileiro, elas se iniciaram no final do século XIX, com a proclamação da República, foram as primeiras tematizações e normatizações para impor aos professores um método, que era o mais novo, mais científico, claro, sempre assim. E eu detectei, então, nesse conjunto, 4 momentos, que eu chamei de cruciais, porque cada um deles marcado pela hegemonia, e este é um conceito gramsciano. Não é que os outros métodos não continuassem existindo, continuavam, mas o que ganhou hegemonia foi aquele que foi subsumido pela administração pública ou naquilo que hoje chamaríamos políticas públicas, diretrizes oficiais. Escolhe-se um, porque no critério cada um podem se discutir os critérios, mas dentre as opções possíveis, escolhe-se um, ganha hegemonia, o grupo que disputa poder consegue a hegemonia, e esse passa a ser o método oficial, principalmente método. E nesse movimento, eu detectei 4 momentos cruciais, eu vou rapidamente passar aqui as características dele, cada um deles correspondendo à hegemonia, então, na face mais visível dessa disputa por projetos de nação, os métodos de alfabetização. Identifiquei, então, mais ou menos, assim como está lá no livro, né? Na questão, aquilo que eu chamei da querela dos métodos. E os sujeitos de época também denominavam querela. Querela é uma briguinha besta, né? Uma bobinha, estúpida. Mas, na verdade, mais do que uma querela, o que estava em discussão era uma questão política. Bem, primeiro, antes disso, me permita um parênteses para explicar de que métodos eu estou falando, senão talvez não dê para entender o movimento. Não sei com vocês, mas desde os anos, outra digressão, desde o quarto momento, os anos 90, 80, 90 no Brasil, com a ascensão do que nós passamos a chamar aqui o construtivismo em alfabetização, com sua base psicogenética, com os estudos principalmente de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que foram amplamente divulgados, tiveram grande influência no Brasil. Aquilo que eu estou chamando de método foi execrado, não sei se vocês entendem, foi considerado um monstro, era para desmetodizar, porque a questão é como a criança aprende, não é como se ensina. Bom, método, quando falamos em método de alfabetização, falamos de método de ensino. No caso das escolas formadoras e cursos formadores de professores, até os anos 80, os professores aprendiam métodos de alfabetização. A partir dos anos 80, essa questão didática saiu dos currículos, dos cursos de formação de professores, em favor de uma carga horária de psicologia assustadora. Psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, psicologia do crescimento, psicologia cognitiva. Por quê? Porque o foco deixou de ser em método, ou seja,
didático-pedagógico para ser psicológico. Claro, por quê? Porque não se tratava mais, segundo a teoria do construtivismo, de como ensinar, mas de como a criança aprende, que era o que os professores tinham que ensinar. Já volto a aprender, já volto a isso. Mas eu quero dizer que, então, eu estou falando de método de alfabetização. Historicamente, no Brasil, e aí há uma pesquisadora argentina de que gosto muito e foi muito importante na minha formação, que é a Berta Braslavski. A Berta Braslavski teve um livro, O Problema dos Métodos de Ensino da Leitura, que esse livro foi traduzido no Brasil, publicado pela Melhoramentos, né, assim, uma obra de referência. E depois, nos anos 90, ela publicou ainda outro, que é sobre Vygotsky, Berta Braslavski. Muito bem. A Berta traz uma história, a professora Berta Braslavski, traz uma história dos métodos, que também foi muito útil para a minha geração, inclusive. Métodos de alfabetização, com isso estamos dizendo, métodos de ensino de leitura e escrita, porque a aprendizagem não tem método. É um contrassenso dizer que é um método de aprendizagem. Tem método de estudo, como eu estudo, primeiro eu sento, depois eu como, depois eu vou, primeiro eu como, depois eu sento, tudo bem. Mas método de aprender não tem, porque a aprendizagem é o processo interno, é psíquico do sujeito. Agora, tem método de ensinar algo a alguém para que alguém aprenda. Então, o método é um conjunto de passos para ensinar algo para que alguém aprenda. No caso dos métodos de alfabetização, ou seja, ensino inicial da leitura e escrita para crianças, na fase inicial de escolarização, devagar, despacio, despacio. No caso de métodos de alfabetização, são dois métodos básicos, analíticos e sintéticos. Essa é uma discussão que remete a dois processos mentais básicos, análise e síntese. Historicamente, no Brasil, e acho que esse é um fenômeno que se repetiu pela América Latina, ou pelo menos próximo, porque Berta Braslavski cita, e Emília Ferreiro também cita essa discussão no prefácio que ela faz do livro dela de Teberoski, Psicogênese da Língua Escrita, em que ela menciona essa história pregressa. Eu não sei se na edição argentina tem, mas na edição brasileira tem um prefácio muito interessante, em que, inclusive, é citada a realidade brasileira, contra a qual ela se opõe. Método, então. Método, dois tipos básicos, analítico e sintético. No Brasil, historicamente, no século XIX, quando a escola começou a existir como tal, e aquilo que se ensinava era ensino de leitura, não havia escrita, escrita era cópia, eram as cartas do ABC, era escrita, era leitura. Métodos de ensino de leitura, eles tinham características de marcha, e essa é a palavra que a Braslavski utiliza, bom lembrar, marcha sintética. Esse método é caminho em direção a. Então, qual é a marcha? Porque todos os métodos passam sempre por todas as unidades linguísticas. A diferença é o caminho, de onde parte e aonde chega, e o que faz no meio do caminho. Métodos de base alfabética eram os conhecidos no Brasil no século XIX. O primeiro, o mais antigo, desde os gregos, provavelmente, foi usado em Portugal, que é nosso colonizador, que deu, engraçado, deu em em espanhol, la letra con sangre entra. Então, é também característico da cultura espanhola. Métodos de base sintética. Soletração ou método alfabético. Foi o primeiro, é o mais antigo, é o mais comum. Primeiro se ensinam os nomes das letras, que os nomes das letras formam-se sílabas, sílabas, palavras, palavras, e daí por diante. Começa, então, essa soletração ou alfabético, porque se inicia com o nome das letras. Depois, um outro método de base alfabética, quando disseram, imagina, eu estou falando século XIX brasileiro, documentos consultados. Como é que pode? Uma criança vai aprender o nome da letra e com ela formar a sílaba? Que sílaba que eu formo com FA? Não é FA. Com FA eu formo FA. Não, então por isso o método tem que ser fônico. Segundo o método alfabético do século XIX. Fônico, fonêmico ou fonemático. Primeiro, as crianças têm que aprender
o que eu acho que hoje aqui no Brasil se chama método da boquinha. Tem muita fonoaudióloga na sala de aula para ensinar como pronunciar, tal, para poder aprender a escrever. Isso lá no século não tinha, né, fonoaudióloga. Mas então era assim, primeiro tem que aprender o som, que era o fonema, segundo a linguística da época, para depois aprender a escrever. Aprender o nome da letra. O outro grupo falou, bom, cartilhas foram feitas com base nisso. Outro grupo vem e diz, imagina, esses métodos em que se inicia com nome de letra ou som de letra, eles não dão certo, porque tem que começar com a sílaba, porque é a sílaba a unidade mínima constitutiva linguisticamente. Então, o melhor método é o silábico. Babebibobu, famílias silábicas, etc. Então, no século XIX brasileiro, 3 métodos de marcha sintética foram os utilizados. O nome sintético veio depois, tá? Quando criaram, os analíticos precisavam de um contraste, então passaram a chamar esses de marcha sintética. Métodos de marcha sintética começam a ensinar das unidades menores às unidades maiores. Unidades menores, letra, grafema, fonema, sílaba. No final do século XIX no Brasil, proclamação da República, os iluminados fizeram uma grande reforma, particularmente na Corte, Rio de Janeiro, e no Estado de São Paulo. E disseram, a alfabetizar a educação vai mal, a educação é um baluarte da República. Primeira coisa, a alfabetização está mal, tem que mudar o método. E o modelo agora é o dos Estados Unidos. Houve uma exposição em Boston, um administrador da educação pública paulista trouxe. Que método era a grande novidade? Método analítico. Estivemos atrasados, vamos superar os atrasos do Império em que se usavam os métodos sintéticos, agora são só os analíticos. E os métodos analíticos, inversamente, o caminho vai das unidades maiores às unidades menores. E esse grupo no poder instituiu, são as primeiras normatizações mais organizadas, que só vão aparecer no início do século. Instruções práticas para o ensino da leitura pelo método analítico. Primeira lição, segunda lição, terceira lição, cartilhas sobre isso e assim por diante. Esse é o segundo momento. Método analítico, século XX. Meados do século XX, principalmente Manuel Bergson Lourenço Filho, um psicólogo educador de renome internacional, inclusive Emília Ferreiro, faz uma crítica aos testes ABC para a verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita, que é um teste publicado em livro em 1934 no Brasil, que se estendeu, suponho que na Argentina também, na América Latina, embora o nome não fique claro. Qual é a maturidade necessária para uma criança ingressar no primeiro ano e não dar prejuízo, para não repetir o ano, para não ser Você, feito o teste, essa parte do século XX é muito interessante. Essa é a primeira tematização não acadêmica, digamos assim, em estrito senso, porque ainda não havia a pós-graduação no Brasil, se inicia lá nos anos 60. Mas foi a primeira organização que ele chamou Isto Sim é Ciência. E a ciência de base da alfabetização é a biopsicofisiologia, que é a psicologia comportamentalista, é esta, inclusive Manuel Bergson Lourenço Filho tinha um laboratório de psicologia na Escola Normal de São Paulo, para medir tamanho do cérebro, tudo que vocês conhecem, para medir a altura e ver a relação com a inteligência. Crianças que nesse teste inicial, testes ABC, eram 8 provas, não tivessem sucesso, elas então eram classificadas em com sucesso, meio, 100. Classes homogêneas, era uma questão de economia. Para economizar, não dá para misturar. Então, classes homogêneas, tanto que aqui nós tínhamos primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Quem caísse no primeiro ano D, eu morria de vergonha porque sabia que ia ser taxado. O que acontecia? Qual era o método? A discussão mudou. Começou a mudar o eixo, não mais da pedagogia, do método, que é uma questão pedagógica, mas para como a criança aprende, que é uma questão psicológica. Então, cada criança está num nível diferente de maturidade. Para umas pode ser o método, para essa classe mais fraquinha, pode ser o método sintético. Para essa classe mais fortinha, pode ser o método analítico. Ou, dizia Lourenço Filho, que foi diretor da instrução pública, pode misturar, às vezes começa com um, começa com outro. Então, esse eu chamo, terceiro momento, de um processo
em que a maturidade se sobrepunha ao método, começou a desmetodização, que culminou, então, nos anos 80. Eu chamo de desmetodização, não porque eu queira, porque os documentos disseram, não é mais uma questão de método, quase que era proibido usar método de alfabetização. E junto com o método de alfabetização, proibido usar cartilhas de alfabetização, porque então as cartilhas eram, desde o século XIX, concretizações de um método. Depois elas passaram a ser concretizações de normatizações que propunham um método. E, por fim, no processo de desmetodização, teve que acabar, tivemos que acabar com as cartilhas. Mas aí, porque já não precisava mais. Nós já tínhamos, começou a se organizar no Brasil, o que chamamos genericamente diretrizes curriculares, normas curriculares, que contém, até hoje, o passo a passo para o professor, toda a planilha, o que ele tem que fazer. Isso em nível federal, nacional, em nível estadual, em nível municipal, estou generalizando, mas com muitas variações. E então, definitivamente, ao quarto momento, eu chamo de desmetodização. É nesse momento que, além do construtivismo de Ferreira e Teberoski, é também um momento em que se impõe no Brasil, ou se propõe, a noção de letramento, a partir dos anos 90, com a proposta da professora, principalmente Magda Soares, não só, está no meu livro, depois vocês podem ler a história do termo. Mas o que ela diz, Magda Soares? Flora, nós chegamos a um ponto em que essa alfabetização rudimentar não dá conta, o Brasil continua com problemas. Temos que avançar, não basta alfabetizar, é preciso também letrar. Letrar quer dizer o quê? Utilizar o que se sabe, os processos de codificação e decodificação da língua escrita, utilizá-los para os seus usos e funções sociais, cotidianas. Então, foi a moda aqui de ler receita de bolo, ensinar a criança a escrever lendo receita de bolo, caixa de sabão do supermercado e tal. O chamado textos do cotidiano. Início dos anos 2000, bom, letramento, então, se propôs, tornou-se hegemônico, né? Cada momento é um, tornou-se hegemônico junto com o construtivismo, que era o alfabetizar letrando. No início do ano 2000, e ainda assim, desculpe, eu não vou tratar disso, mas ainda nos anos 90, outras, pelo menos duas propostas de alfabetização não tiveram hegemonia, que é o que eu chamo do interacionismo linguístico, com base na análise do discurso, na teoria da enunciação bakhtiniana e nas contribuições de Vygotsky, alfabetização como processo discursivo. Não teve hegemonia, mas muitas das suas teorias foram misturadas nos textos oficiais, propostas curriculares. Mas a perspectiva é a do construtivismo. No início do ano 2000, depois também, se vocês quiserem saber, tem um artigo que vai sair no meu próximo livro, que é como foi que, então, com um processo de uma política neoliberal, outro projeto de nação, foi trazendo à baila à frente um outro grupo que defendia que a educação vai mal. Por quê? Porque a culpada é Emília Ferreira. A culpada é Magda Soares, ela é comunista, por isso que a educação vai mal. E Paulo Freire, que é comunista, precisamos expurgar. Parece brincadeira, mas era um discurso oficial mesmo. E dessa vez muito claro, nossa verdade científica é outra. E a verdade científica resultou na proposta de método fônico. Um dos autores que defendem o método fônico dizia que ele é que era novo, revolucionário. Eu tenho que passar o tempo todo dizendo, gente, lá no século XIX já se usava. Então, não é novo, claro que não é exatamente igual, mas não estão inventando a roda. Bem, cada momento se dizia. A Emília Ferreira disse que estava fazendo uma revolução conceitual, como Copérnico fez, uma revolução copernicana na alfabetização. Esse grupo vem e diz, nós estamos com a verdade científica mais avançada, as neurociências. E por considerar que Magda Soares, a grande dama da educação brasileira, era comunista, e Paulo Freire também, e que eram más influências, eles tiraram da política que foi organizada, chama-se Política Nacional de Alfabetização, criada em 2019, não no atual governo, no anterior,
cujo projeto lá era um projeto altamente de ultradireita, sectário, enfim. Talvez vocês tenham acompanhado a política externa, bem, foi um desastre para a nação. E essa política nacional de alfabetização também, que obrigou, como política de Estado, a se utilizar o método Fônico e, claro, a indústria do método Fônico. E expurgar Magda Soares. Então, o termo letramento não pode entrar nessa proposta em curso. Aí eles disseram, a gente tem que buscar um termo europeu. Por quê? Alinhar o Brasil com organismos internacionais e com projetos, não falam neoliberais, obviamente, mas modernos, tal, e a guerra cultural, e não pode falar do comunismo, e não pode falar de pautas identitárias, e não pode tal. E, em lugar de letramento, usaram literacia, porque um ex-ministro da Educação de Portugal ficou muito contente, foi convidado para vir para as reuniões aqui e disse, nossa, eu não sabia, pensei que só nós portugueses gostássemos desse termo, mas agora vemos que o Brasil também gosta do termo e vai passar a usar literacia. Conclusão, vocês estão vendo que isso que eu digo, que é um movimento que não é simplesmente de vai para trás e volta, nem é de apogeu e decadência. É um movimento em votos que vai configurando, por meio da face mais visível, como se vê agora, a remetodização. A partir dos anos 80, a discussão de método tinha caído em desuso. A questão não é de método, é como a criança aprende. Ora, claro, Emília Ferreira está errada. E eu sempre digo, eu tenho críticas à perspectiva psicogenética, mas em momento algum elas são iguais a desse grupo, com o qual eu não concordo. Eu acho que é um grupo de charlatães, já escrevi isso, inclusive, né? E cujas evidências científicas são apenas as deles. Eles agora vem um outro aspecto, desconsideram que no Brasil, a partir dos anos 60, a produção acadêmica sobre alfabetização é uma produção não apenas quantitativamente relevante, mas qualitativamente relevante. Vocês vão dizer, bom, ótimo, então era para o Brasil estar muito bem. Não há uma relação direta, obviamente. Mas o aumento significativo também trouxe problemas. Justamente porque, é o que eu chamo no artigo, uma relação, em alguns momentos, promíscua entre políticas públicas, que são aquelas para serem feitas para o conjunto da população, políticas públicas da qual participam ou são feitas por sujeitos privados, ou grupos de sujeitos privados. Então, se me perguntarem, por que nós temos no Brasil a Base Nacional Comum Curricular? Foi um documento que demorou anos para ser feito, discussão, saiu como pôde. No caso de língua portuguesa e de outras áreas, até tem coisa muito interessante. Língua portuguesa, onde está a alfabetização, essa parte do documento, é assustadora. É o que se chama uma colcha de retalho, porque era para tentar combinar tudo que tinha de bacana, competência, habilidade, aprender a aprender, todo o ideário neoliberal presente lá nessas formulações. Ao mesmo tempo, tinha que transformar a realidade. Eu estou chutando aqui, a gente está dando os slogans, os chavões, tudo que tinha que compor. E sem nenhuma referência bibliográfica. Não se cita um autor, que isso é um desserviço. Já escrevi um artigo sobre isso. É um desserviço. Como é que se entrega a um professor uma coisa que podia ser feita na época, acho que nem tinha o chat GPT tão à frente do seu tempo como temos hoje. Mas eu me lembro que algumas colegas diziam, eu tentei dar um jeito no texto, porque todo mundo queria que a sua perspectiva vencesse. E quem assessorou foi o grupo da Universidade X. Então, o grupo da Universidade X pensa assim, portanto, é essa a perspectiva que deve ser hegemônica. Bom, para imaginar que eu estou falando de que a disputa por projetos de alfabetização é disputa por projetos de nação. Não, como Paulo Freire aponta naquele trecho, não é uma mera questão técnica, neutra, científica, porque evidências científicas, desculpem, eu vou falar um nome aqui, até o genocida Hitler tinha uma fundamentação científica para, do ponto de vista dele, fazer aquilo que ele fez. Agora, qual é a fundamentação científica
que interessa para um projeto. Quem elabora o projeto X? Como, no caso da alfabetização, as tematizações e as normatizações, quer dizer, aquilo que se estuda sobre, se tematiza, neste século XXI, com uma geração naturalmente digital, que nem está interessada em aprender a escrever, que digitar é outra coisa. Escrever é uma coisa, digitar é outra. Ler é uma coisa, bater olho nas telas, ouvir podcast, nada contra, é outra coisa. As relações entre quem tematiza o quê? No caso brasileiro, eu posso dizer que as tematizações, com essa pressão por produtividade pelas agências reguladoras e financiadoras de pesquisa, está levando cada vez mais os jovens a reproduzir o que é politicamente correto naquele momento. Se o tema é a mulher negra, a produção é uma enxurrada de alfabetização da mulher negra, da criança negra, ou da criança indígena. Mudou a onda, muda. Quer dizer, não tem consistente, mas é uma repetição o tempo todo daquilo que se espera ouvir. Agora, prestem atenção, que é assustador o que eu vou dizer. Eu recebo periodicamente notificações do Google Scholar de quando citam meus textos, meus artigos. Eu vou lá ver qual é o meu texto que está sendo citado. Textos que eu nunca escrevi, inclusive por editora em que eu nunca publiquei. E chama a atenção, eu perguntei, então, uma aluna que fez isso aqui na faculdade onde eu trabalho. Ela falou, eu pedi para o ChatGPT a lista das tuas publicações, e ele deu essa. E você acreditou? Eu falei. Então, essa é uma outra realidade. A produção acadêmica é confiável? É, mas nem tanto. Porque precisa passar pelo crivo do plágio, precisa passar pelo crivo do quem fez, é o ChatGPT, e da repetição, porque é necessário o título. E o que vai ser aprovado? Muito bem. Não estou dizendo que não tem, mas tem uma pressão das agências de fomento para publicar. É quantidade. Não sei na Argentina. No Brasil, isso é um problema. As tematizações, então, vão se reiterando. E é sempre mais do mesmo, porque ninguém ousa contestar o que nós temos. A segunda, as normatizações estão coincidindo com as tematizações, porque são os grupos que tematizam, que ganham hegemonia nessas disputas e vão lá fazer. E quando resulta de discussões democráticas, a coisa é pior. Essa política nacional de alfabetização de 2019, que eu mencionei, que depois tirou Magda Soares e tal, devo recordar que ela não foi formulada num ambiente democrático, foi de gabinete, por esse grupo de ultradireita, ultraconservador, que acabou com a educação. O projeto era destruir a educação, era literalmente, não estou inventando, essa fala do ex-presidente que está preso hoje, né? Por tentativa de golpe à democracia. A fala dele é que destruir tudo que tinha sido feito, porque estavam doutrinando as crianças. Era a guerra cultural, aquela ideia louca, maluca, dessa tal guerra cultural. E, naquele momento, eu quero deixar claro, não foi democrática, foi de gabinete. Mas também quero deixar claro que colegas da universidade pública estiveram presentes e fizeram parte dessa proposta antidemocrática. Então, a universidade não é, por princípio, progressista. Não é, por princípio, infelizmente, produtora de conhecimento para avanço da humanidade. E essa crítica eu faço aos meus colegas. Mas, no geral, então, a produção de conhecimento tem avançado bastante. E as disputas por fazer esse conhecimento produzido ser integrado às normatizações, porque, no caso, não sei na Argentina, mas no caso brasileiro não é pouca coisa. Se é incorporado nas normatizações, isso é uma rede que se expande, um ecossistema, como se diz hoje, que é Plano Nacional do Livro Didático. Tem que ter isso. As editoras vão lá, compram, encomendam o livro. O governo federal é o maior comprador de livros didáticos, como você sabe, é o lucro, a maior parte do lucro das editoras vem daí. Então, é uma cadeia.
em que aquilo que se produz na universidade, que faz parte de uma política pública, essa política pública alimenta outros programas correlatos, dei um exemplo aqui, e isso alimenta a rede da indústria, a indústria do livro, nada contra, eu acho que tem que escrever livro, estou só dando uma ideia de como. Agora eu vou chegar, então acho que chegou o meu ponto aqui. Sala de aula. Aí, com tudo isso, chegamos a... Se projetos de alfabetização são projetos de nação, perguntam meus professores, depois de falas como essas, professor, eu entendi tudo, e agora como é que eu faço quando eu chegar lá na sala de aula? Por onde eu começo? Como é que eu mexo nisso? Se me obrigam a fazer, eu tenho que cumprir essa meta. Se eu não cumprir a meta, aqui no caso do Estado de São Paulo, tem o bônus, tem que treinar alunos para passar nas provas, nas avaliações externas, nos indicadores. Ela falou, como é que eu faço? Falei, bom, difícil. Primeiro você precisa conhecer. Não é possível que você queira fazer algo se você não souber que está fazendo aquilo e a quem você está servindo. Até você pode dizer, mas eu não tenho outra opção. Então, faz, mas faça consciente de que tem sim outras opções e quais são as chances de realizá-las agora. Porque, então, essa disputa por projetos de nação, voltando ao Paulo Freire, elas têm uma politicidade intrínseca. E quando o professor, lá na sua sala de aula, lá, é ali o acontecimento aula, professor e alunos, um momento, sem romantizar, mas eu considero um momento sublime. Para quem é professor, é ali. Não adianta participar de reunião, ouvir, se aquilo não acontecer, aquela interação específica. Então, é ali que se manifesta. É naquela relação específica de sujeitos em situação de ensino-aprendizagem, aquilo que se estabelece na sala de aula, é ali, no nível didático-pedagógico, que podemos aprender mais claramente as concretizações de determinados projetos políticos em disputa, que são configurados por meio dessas políticas públicas, concordemos ou não com elas. Aqui eu vou repetir, vou citar uma filósofa, Hannah Arendt, né? O professor pode ter a melhor das intenções, a política pública, a melhor das intenções é a diretriz curricular, mas isso só se torna, agora Hannah Arendt, pode ser um princípio inspirador, mas se torna plenamente manifesto somente no próprio ator realizador. Senão, não acontece. Agora, ninguém é obrigado a fazer. Vocês vão dizer, somos, de fato, somos, depende do tipo de obrigação, mas não é obrigado a se submeter sem pensar sobre isso, sem fazer escolhas. E ninguém faz escolhas se não conhece as opções. É preciso conhecer. Assim é um modo como eu ensino. Se vocês quiserem saber um pouquinho das minhas aulas com futuras professoras, está nesse meu livro Receita de Ambrosia, peça didática, que, como vocês vão ver, não tem nada de receita. É uma anti-receita, de um anti-ritual, de uma perspectiva discursiva, para pensar, inclusive, a alfabetização. Eu vou encerrando, não é, professor? Já está na nossa hora. Eu gostaria, comecei com Paulo Freire, e eu gostaria de encerrar com um poema, encerrar a minha parte, depois eu estou disponível. Um poema do dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht. Eu tomei a liberdade de procurar uma das traduções em espanhol, para me arriscar aqui um pouquinho. E vou ler para vocês, desculpem pelo sotaque, pelo meu espanhol ruim, etc. Mas eu vou tentar ler em espanhol. Que fica como um recurso final. Quando o professor não sabe o que fazer, e deve dar um desespero, eu sou assim também, eu sempre costumo dizer, faça aquilo que você considera, com a sua consciência, ser o mais justo, ser aquilo que você faz porque você é. Ou seja, discursos sobre a importância da leitura, eu costumo dizer, por exemplo, me poupem. Isso tem em qualquer lugar, é um lugar comum. Claro que a leitura é importante. Você lê? Não. Então, não o seu aluno é esperto. As crianças, um poema do poeta Hölderlin, querem sempre o que é mais alto do que elas.
Ofereçam a essas crianças a oportunidade de adentrar o mundo da cultura escrita para saber das belezas da leitura. Não sei se é com a boquinha, sem boquinha, se o método é esse ou não. Claro que tem que ter método, mas é o menos importante. Como diz a grande mestra Magda Soares, não é um método que alfabetiza. Ou tem professor e aluno, duas pessoas, dois sujeitos historicamente situados frente a frente para o grande acontecimento que é a aula, ou o resto é pirotecnia, é faz de conta. Bom, então, para isso, deixo um conselho, se me permite, por meio de Brecht aos professores. Elogio del aprendizaje. Aprende lo más sencillo para aquellos cuyo momento ha llegado, nunca es demasiado tarde. Aprende el ABC. No basta, pero apréndelo. No desanimes. Empieza. Debes saberlo todo. Tú debes tomar el mando. Aprende, hombre, en el asilo. Aprende, hombre, en la prisión. Aprende, mujer, en la cocina. Aprende, anciano. Debes tomar el mando. Busca escuela, tú que no tienes casa. Adquiere conocimiento, tú que pasas frío. Empuña el libro, hambriento. Es una arma. Debes tomar el mando. No te avergüences de preguntar, camarada. No te dejes convencer. Mira con tus propios ojos. Lo que tú mismo no sabes, no lo sabes. Examina la cuenta. Tú eres quien va a pagarla. Pon el dedo sobre cada cifra. Pregunta, ¿qué es esto? Debes tomar el mando. ¿Ok? Encerrar. Muchas gracias, profesora Mortacci. Muy honrados de poder seguir su exposición, su conversación. Son notorias las convergencias que hay entre el proceso recientemente relatado por la profesora Mortacci en cuanto a la alfabetización y la enseñanza de lengua, y los procesos que venimos viviendo en Argentina en las últimas décadas, ¿no? Me gustaría abrir, si le parece, profesora Mortacci, un momento de intercambio con los asistentes, con los oyentes. Les fui en el chat invitando a hacer preguntas o a escribirlas, pero imagino que estaban tal vez concentrados en escucharla. Así que bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a la profesora, podemos abrir esse espaço, ¿sí? Aproveito para dizer que será um imenso prazer conversar com vocês sobre essas questões específicas. E fiquem muito tranquilos, não tem dúvida errada. A dúvida, ou a pergunta, ou o comentário, até não gostei, é um exercício de encontro com o outro que é muito bonito. Fiquem à vontade, será um prazer. María del Mar levantó la mano. ¿Quiere hacer una pregunta o un comentario? Bem, obrigado. Vou tentar falar em português, mas não é muito fluido. Muito emocionada por sua conferência. Tenho uma pergunta sobre se é possível para os professores de universidade, é um método. Quando você vai a um concurso, dá para entender? Aham, perfeito. Porque eu acho que para apresentar seu concurso aqui, você tem que
repetir cierta método y teoría y autores, porque senão você queda fora de concurso. Sim. Posso comentar? Lo que le pregunto a María es si fuera, digamos, de lo que si en Brasil pasa como acá, que en niveles terciarios, universitarios, cuando uno se presenta a un instituto, a un concurso, puede llegar a quedar fuera si no repite determinados, digamos, se trabaja desde tal enfoque, etcétera, como pasa acá, en muchas instituciones. Sim. Bem, em primeiro lugar, você está falando muito bem português, certamente melhor do que eu estou falando espanhol. Obrigado. É um prazer ouvi-la. Que a gente diz xará também, né? O mesmo nome. Maria, posso chamá-la assim, né, professora? Maria, é uma coisa muito interessante que você diz, e ela não é privilégio, nem só de vocês, nem só nosso, eu acho que é privilégio de muitas das relações viciadas. E nem sempre, eu diria, eu mesma, vou dar para você um exemplo. Lá nos anos 1990, eu já era livre docente e tal, fui prestar concurso, não vou falar o nome da universidade, um concurso interno, porque eu queria mudar de cidade para uma outra universidade. E fiz as provas, um concurso interno. E não fui aprovada em detrimento de um outro professor que era recém-doutor. Aqui na carreira acadêmica, livre docente é o penúltimo grau da carreira universitária, na universidade pública. O outro era um jovem recém-doutor. Nada contra o jovem, eu só tentei entender, fui perguntar para a banca, não. E em off, um membro da banca comentou que eu era muito titulada e tinha uma posição diferente daquela do grupo que estava avaliando, e que eles queriam alguém que somasse com o grupo e começasse do começo, porque eu era muito mais titulada que eles. Então, a gente diz assim aqui, concurso é imponderável. Mesmo concurso público, com todos os cuidados, aqui a gente tem Ministério Público em cima, vendo banca. Agora, são duas coisas, eu acho que é importante o que você está dizendo. É possível que isso ocorra, e não é aí, não é aqui, eu acho que é em todo lugar. Como é que eu vou fazer para ter os meus ao meu lado? Seja de posição política que for, hein? Isso também não é privilégio só de uma posição política X ou outra, que qualquer um, vou chamar os meus. Mas é também uma outra questão, que são os pontos, né? Então, não sei como funciona aí, mas aqui eu estou numa banca de concurso docente aqui na universidade, por coincidência desse período. Os pontos todos, só pelos pontos, eles já refletem um ponto de vista. Supondo que eu fosse candidata e quisesse participar, mesmo que eu não concordasse com aqueles pontos de vista, com o ponto de vista que está ali, eu quero ser aprovada, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, não concordo com a perspectiva de Emília Ferreiro, mas eu estudei e orientei tese, em orientada tenho livro. Porque até para dizer discordo, eu tenho que conhecer. Então, o que vale a pena, né? O que vale a pena. Então, nesse caso, é uma questão interna da lista de pontos para mostrar que você conhece aquelas tendências, embora tenha uma outra escolha, ou, de fato, é tendencioso mesmo. E aí você tem razão, isso pode ocorrer. Aqui no Brasil, infelizmente, também em alguns casos é assim, eu não posso acusar ninguém, mas eu acho que são vícios mesmo, infelizmente. Mas eu desejo sucesso ao seu, Maria. Viu? Não sei se a satisfiz na resposta. Sim, eu puse um pouquinho nervosa por falar em português, mas acho que é uma boa oportunidade para fazer a prática. Muito obrigado, Maria. Obrigada também, compartilho com você. Um pouquinho nervosa também, eu, por falar em espanhol. E olha que eu leio, traduzo, faço tudo, né? Comentava com a professora Carolina a mesma coisa. E é que não mantemos em uso, né? Mas muito bom, obrigada, viu? Bueno, no sé si
¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a la profesora Mortacci? Creo que solamente un agregado respecto de la pregunta de la colega, claramente se enmarca dentro de lo que la profesora Mortacci señaló como relaciones de promiscuidad, ¿no? Entre las políticas públicas y los sujetos privados que se dan en distintas jurisdicciones de nuestro país, ¿no? Esos dispositivos de reiteración, ¿no? De esas líneas hegemónicas, donde el aspirante a un cargo tiene que, digamos, mostrar anuencia con esa perspectiva. Y bueno, me parece que ese concepto de la profesora Mortacci es bastante clarificador para este tipo de realidades a las que muchos de nosotros estamos expuestos, ¿no? Ese comentario nada más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir con la profesora. Bueno, pareciera que no hay muchas preguntas. Parece que estamos todos pensando mucho. Yo aprovecho. Voy a hablar en español despacio, tratando de buscar las palabras de mayor paridad entre las dos lenguas. Entendo. En relación con lo que planteaba también María del Mar, que entre todos tus aportes, María del Rosario, está esta cuestión que a mí me parece hoy crítica como efecto de toda esta historia, resultado, otro momento que estamos viviendo, la naturalización de que no solo la formación de profesores, sino vos, tú lo has dicho, María del Rosario, la producción científica, el sistema científico en estas promiscuidades ha naturalizado, lo voy a decir muy sencillo, el no estudio. Uhum. Porque no sé si ocurre también en Brasil, de pronto leer un artículo, ver estos documentos de política, como tú mencionabas, sin ninguna referencia, sin ninguna... de pronto aparece lo tradicional, lo anterior, con todos estos usos que tú explicaste tan claramente, lleva a, de pronto, cuestionar una u otra perspectiva sin tener un conocimiento de esa otra perspectiva, pero de manera escandalosa. Y lleva nosotros en estas líneas que tenemos en la UNIP, en la que volvemos también a, particularmente el trabajo de Matías, que vuelve a la producción de los años 1970, 1980, 1990, hay unas, uno diría unas operaciones, ¿no? Unos manejos de conceptos incluso que son alarmantes. Por ejemplo, cuando uno revisa las perspectivas, estas que en Brasil el método fónico, decía,
cómo conciben el fonema, ¿no? Que es un concepto lingüístico que está explicado en la lingüística moderna de principios y antes, de principios del siglo XX, digo, sistematizada a principios del siglo XX, el curso de lingüística general de Saussure. Entonces, que, digamos, no esté en paridad en la discusión, ¿no? O voy a decir algo, porque también aquí no se trata de una u otra. Cuando yo leo los trabajos de Emilia Ferreiro y Teberoski, y ellas creen que son quienes postulan que el sistema de escritura es de representación, cuando es un conocimiento fáctico, incluso de la filología más antigua. Hay ahí ha habido un vaciamiento, ¿no?, disciplinar constante en procura de esto, de instalar un discurso de autoridad autosuficiente que no necesita fundamentarse ni en estudios, ni en... Esto, hoy, a mí por lo menos, me parece una de las cuestiones más alarmantes, porque los docentes tensionados nuevamente entre lo tradicional y lo innovador de hoy, 2026, en sus aulas, respecto de la alfabetización como enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita, reportan situaciones que requieren esos conocimientos que de manera deliberada se han quitado, no están, ¿no? No están en las formaciones, no están... Y incluso un conocimiento disciplinario alegremente se reemplaza con la acusación de una investigadora o comunista o fascista. Es decir, operan, es lo mismo, ¿no? En este tipo de producción discursiva entiendo la desmetodización, ¿no?, que es parte de tu concepto. No sé si estoy encaminada. Sim. É muito interessante a sua intervenção, porque eu acho que não é só um fenômeno, como você está dizendo, né, da Argentina, também do Brasil, penso que é no geral. Não sei se vocês chegaram a ver, tem um artigo meu que você me fez lembrar agora, uma etapa, alguns textos meus em que eu lido justamente com o problema da formação e da atuação docente. Eu mencionei, não é, ao Matias, o professor Matias, eu mencionei ali aquele dia, Matias, o livro Em Sobressaltos, né? E por que eu gosto dele? Porque esse livro era uma ideia de pensar o que é se formar professor e o que é ser professor, com base numa experiência minha pessoal de ser professora, mas era uma ampliação dessa reflexão para um contexto histórico dos anos 90. Aquilo me despertou um problema. Quem era eu? Porque nos anos 80 no Brasil estávamos em pleno processo de redemocratização depois da ditadura militar. A educação era uma militância, um local de militância, entre outros, da reorganização da sociedade civil. E a educação foi uma bandeira de luta, e a alfabetização também. Por isso, veja bem, por isso Emília Ferreiro foi o que se encontrou de mais próximo em relação ao que era um projeto de reorganização administrativa da Escola Pública Paulista, do Estado de São Paulo, precisava de um correlato teórico-metodológico. Foi neste momento
que Emília Ferreira aparece como exilada, como orientanda de Piaget, com todas as credenciais, e com o primeiro livro dela que circulou no Brasil em 1985, isso é bom dizer, cuja introdução dizia pelas crianças pobres da América Latina. Então, tudo isso compôs um quadro em que aquilo era a salvação, e, como ela dizia, uma revolução copernicana, contra o tecnicismo que imperava na educação até então, e as mais modernas teorias científicas. Quando isso aconteceu, foi tão hegemônico e tão impactante essa hegemonia, que todo o restante, claro, foi jogado para fora, era tudo inútil e tal. E os cursos de formação de professores passaram a ser locais de doutrinação, é assim que eu chamo. Não é para pensar, não é para entender, é para aprender a aplicar. Está aqui a teoria. Bom, isso deu tanto resultado, mas não foi só com ela, eu vou recuperar na história. Tanto resultado que também, não é, professor Matias, comentávamos que se hoje a geração, veja, nós estamos falando de 40 anos, no que eu chamo quarto momento, jovens professores ou que se formam professores hoje, se eu disser Emília Ferreira, eles nem têm ideia de quem seja. Se eu disser psicogenético, nem tem. Mas ele fala, nossa, minha criança, meu aluno, está na fase pré-silábica. Você sabe o que você está falando? Ué, todo mundo sabe, toda criança tem fase pré. Mas você sabe quem propôs? Quer dizer, se repete como uma verdade universal e natural. Então, primeiro precisa, veja bem, Emília Ferreira nunca propôs um método de ensino, né? Mas não sei como foi aí, mas aqui é muito simples. O que é ensinar o professor a aplicar? Não é ler Emília Ferreira, nem Teberossa, mas é pegar e dizer assim, diagnosticar. Aqui, a sala de aula, com base no construtivismo, foi o local de diagnosticar em que etapa do processo de construção de conhecimento a criança está. Detectei que ela está no período pré-silábico, então vou pegar uma boa cartilha, olha a confusão, uma boa cartilha com as famílias silábicas para ela passar para o nível silábico. Isso ficou uma miscelânea. Eu chamo de um ecletismo processual, porque então os antigos métodos não foram embora. Emília Ferreira passou o tempo todo dizendo que não era método, mas foi entendido como método construtivista, e o que era para ser uma teoria da aprendizagem virou uma teoria, uma didática do ensino, a didática, um absurdo. Quer dizer, esse conjunto de absurdos, por mais que discorde ou não, ele foi ganhando facetas e se misturou, e aí vem a outra parte, com uma coisa sobre a qual a Emília Ferreira não tinha dito. Para ela aprender a ler para Ferreira, vocês sabem melhor do que eu, né? Mas o aprendizado da leitura e escrita, para se considerar uma criança alfabetizada, ela tem que ter compreendido, alcançado o nível alfabético da escrita. Muito bem. O que é alcançar o nível alfabético da escrita? Para as minhas alunas aqui, professoras, ela saber a correspondência grafema-fonema, como se isso houvesse em todas as situações, coubesse em todas as situações, e fosse só uma questão de um joguinho, conhece e tal. A banalização foi tal que uma outra questão que inseriram nas propostas curriculares na Base Nacional Comum Curricular foi a necessidade de pensar, então, qual é a unidade linguística que está na base do ler e escrever? É a correspondência fonema-grafema? Isso basta para que alguém escreva? Não, dizia, tem que ter o texto. E foi nos anos 90 que a noção de texto começou a aparecer, e Ferreira esteve, vocês sabem que ela lotou estádio no Brasil. Nós estamos falando de um fenômeno, uma celebridade. Eram manifestações de lotar, e numa dessas videoconferências, acho que na década de 80, João Vanderlei Geraldi, ele foi meu orientador de doutorado, é um linguista. Ele comentou que uma das que estava nesse debate foi por teleconferência naquela época.
Ele disse, mas que na sua proposta para Emília Ferreira não tem texto, quer dizer, a criança aprende a correspondência, quer dizer que ele escrevia isso. Ele escrevia letras, palavras, e... Não, ela falou, eu cito textos. No meu livro está escrito textos espontâneos. O que é o texto espontâneo? É uma frase, claro, você mencionou bem, é uma linguística, uma filologia do século XIX. Até porque vocês estão, desculpe aqui um parênteses, né? Uma tradução recente, redescobertas recentes do livro do Ferdinand de Saussure, que não era bem assim, que os alunos mexeram naqueles conceitos, que nunca foi bem assim. Eu estou pensando, Emília Ferreira, por exemplo, trabalha com a noção de signo linguístico, vem toda a teoria e vai montando uma aprendizagem da leitura, do nível alfabético da escrita, com base em conceitos que nós nem sabemos se são aqueles. Talvez ela, porque estava em Genebra, né, a origem disso tudo, talvez tenha lido em francês e tenha entendido melhor. Mas isso para dizer como é que são circunstâncias. É isso que eu chamo de um projeto político. Foi naquele momento que Emília Ferreira chegou à proposta, naquele momento no Brasil, se instalou, e hoje já não precisa nem explicar Emília Ferreira, porque para todo mundo é assim que se aprende. E sem saber quem é Ferreira. Isso é uma questão que eu discuto nos meus, então, voltando aqui, nos meus livros. Qual é a concepção de professor que se tem quando formar professores é doutriná-los para aplicar a teoria do momento, aquela que é imposta por um órgão oficial? Primeiro que é um desrespeito a um ser humano, para mim, né? É um desrespeito à inteligência. Eu nunca fui assim. Aí as meninas falam, e como é que eu faço, professor? Eu falei, você tem que aprender. Não, mas eu chego na reunião, a coordenadora diz que é, porque tem que ser. Eu falei, você sabe o que significa e quais são as outras opções? Não. Então, você vai ficar quieta, porque para você poder dizer não, você tem que estudar, você tem que argumentar e você tem que ganhar para você uma certeza de que não é uma questão burocrática. Agora, isso dá trabalho. É mais difícil dizer não do que dizer sim. Porque você fala, então, como faz e resolve o meu problema. Agora, como agir coletivamente? Isso é um esforço nosso. E lutar, por exemplo, você menciona o caso da censura, né? Na Argentina, censura de teorias diferentes, seja a censura do modo em que aparecer. Eu não sei, no Brasil também nós temos uma censura velada. Ai de quem vier defender uma posição diferente daquela que é hegemônica. Vai ter um trabalho muito maior de dizer, não é bem assim. Então, por exemplo, eu discordo da perspectiva do letramento. Eu discordo da perspectiva do construtivismo. Eu defendo outra perspectiva. Tem que passar o tempo todo explicando por quê. Porque é óbvio, não são hegemônicas. O letramento hegemônico tem o maior respeito pela grande dama e amiga Magda Soares, recém-falecida, e eu sempre dizia para ela, olha, eu discordo disso, mas ela sempre dizia, nós podemos conversar sobre as nossas discordâncias em bases teóricas, e isso não é um problema, isso é uma conquista. Se a produção acadêmica fosse assim, se a gente não fosse obrigado a repetir, eu não sou, né? Eu sou basicamente dissidente mesmo, não vou, já falei, eu não me submeto. Por exemplo, o meu doutorado, a tese de doutorado, que é essa em sobressaltos, não era uma tese tucur, é uma epopeia na história de vida de uma professora. Como diziam, você vai fazer isso, eram anos 90. Eu falei, bom, é o que eu tenho a dizer. Eu não aguento mais, era 90. Formação de professor, o discurso deve ser assim, o professor deve fazer, que era um conjunto disfarçado, né, de normas e técnicas, e que o professor é um imbecil, desculpem, para mim sempre me pareceu que alguém que siga ordens tem lá, não que seja, mas é considerado pelo outro como um imbecil, que não pensa. Agora, de uma perspectiva, não sei qual é a perspectiva teórica de vocês, mas de uma perspectiva marxiana, eu quero pensar o professor como um sujeito sócio-histórico em que não se separe a relação entre conceber, executar e avaliar o trabalho. Isso é um trabalho digno, uma concepção social de trabalho. Agora, alguém concebe, manda o professor aplicar
e depois outro vai avaliar se ele aplicou corretamente. Gente, o professor é um ser humano. Se ele não participar desse processo de compreender, conceber, não precisa concordar nem discordar, precisa participar, porque é ele que vai aplicar. Então, no outro artigo, eu apresento justamente isso. Ao longo da história da alfabetização no Brasil, os cursos de formação de professores estavam, eu vou falar uma obviedade, não precisava nem ter feito a pesquisa, mas a pesquisa confirma. Os currículos dos cursos de formação de professores estavam todos voltados para aplicar a teoria hegemônica daquele momento. E por quê? Porque havia a promiscuidade de que os administradores, vamos chamar assim, no século XIX, os que administravam a educação pública eram também os professores que, tendo se destacado na sala de aula, criaram suas cartilhas de alfabetização e foram convidados para a administração geral da educação, seja como inspetor de ensino, como diretor-geral da instituição pública. Então, era um grupo que se movimentava, passa de um para outro, se movimentava nas mesmas, porque era o grupo hegemônico. Eu vou parar por aqui, porque o assunto é interessante, mas eu vou dizer, isso é no outro artigo que eu discuto do ponto de vista de Antônio Gramsci, o intelectual orgânico. Aí que está a questão. Os que elaboram, mesmo na universidade, estão a serviço daquilo que intelectual orgânico pode ser para a direita, para a esquerda, não importa, mas é aqueles que, saindo do seu grupo, vão propor para a administração maior, quer dizer, vão fazer a ponte entre o seu grupo e o grupo hegemônico para sair de dentro do seu grupo a ideia, que você não é alguém de fora, é alguém do seu grupo. Isso é uma dinâmica, como essa questão dos métodos, que acompanha a história da alfabetização. E, claro, os cursos de formação de professores. Até hoje, até aqui no Brasil hoje, é obrigado, tem que estar no plano de ensino, senão o Conselho Estadual de Educação não aprova, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Eu lamento, eu disse para os meus alunos, vocês querem isso? Pega a letra, está lá disponível. Vocês querem saber de proposta? Está lá. Eu não concordo e acho que vocês merecem coisa melhor. Então, vamos estudar as diferentes opções e quando vocês forem trabalhar como professores, que eles não trabalham, muitos deles, vocês vão fazer as suas escolhas e se responsabilizar por elas. Porque quando dá errado e um professor está cumprindo ordens, ele vai dizer, bom, eu fiz o que mandaram fazer. Ó, gente, se não funcionou, não fui eu. Eu não era para fazer isso, eu fiz. Isso é tratar o professor com o maior desrespeito. Né? Então, eu penso também que isso não é uma questão, um problema recente, não é de falsa solução, obviamente, mas eu acho que pelo menos tem que ser explicitado para que a gente não caia nessa conversa de que é isso que vai salvar a alfabetização, salvar a educação. Mas eu acho que vocês fazem um belo trabalho. Pelo pouco que eu conheci aqui, que eu ouvi de vocês, eu estou achando muito bom imaginar os professores discutindo de uma perspectiva crítica, e crítica aqui no melhor sentido, que coloca em crise, questiona aquilo que Brecht expõe o dedo, pergunta, porque quem vai pagar a conta é quem está realizando, é o professor. É ele que pode ser mandado embora, ou é ele que pode ser bonificado. Então, não adianta de ser mandado fazer. Ou seja, o trabalho de vocês, conheço pouco, mas pelo que eu conheço, já entendi, já ouvi aqui, que tem esse lado importante e essa perspectiva de colocar o professor no centro das atenções para pensar, não para aplicar, para participar dessas condições. Né? Então, do meu ponto de vista, vocês estão de parabéns. Não esquece, Matias, que é a falsa, essa hipocrisia aí, eufemismo, né, do mediador. No caso da Ferreira, só para terminar aqui, eu costumo fazer uma caricatura para os alunos para ver se eles entendem. Eu falo, olha, se você é construtivista, né, você defende tal e tal, vou explicitar qual é a sua teoria, o que é subjacente que você não sabe. E que não tem ensino. Quando você entrar numa sala de aula e alguém disser, e você perguntar para o seu aluno, como escreve a palavra formiga?
Se ele escrever do jeito dele e você falar do jeito dele, que não é nada, porque ele não aprendeu ainda. Você falar que lindo, que bonitinho, você é mentirosa. Ele não escreveu formiga. Não minta para essa criança. Não, professora, mas é para respeitar, eu não posso ensinar, porque se eu ensinar, estou sendo autoritária, eu tenho que deixar florescer na criança, que é um processo. Tudo bem, Fábio, é um processo interno. Então, você cruza os braços, chama a turma e diga para ele: escreva formiga. Aí a criança vai dizer: professora, eu não sei. E você vai dizer que você é muito boa. Do seu jeito, bem, faz do seu jeito. Professora, eu não sei. Não, do seu. Vamos torcer por ele. Vai, chama a turma, torce, vai que você consegue. Vamos orar por ele. Deus ajude o menino. Isto, eu disse, chama-se tortura, assédio psicológico. É fruto de convenção. Como é que uma criança vai saber como escreve formiga se você não ensinar? Mas o que eu posso? Qual é o método? Não é método. Vai ler para essa criança, vai pensar. Ou seja, um descaso, essa história do deixar aprender, eu não posso ensinar, o professor perdeu a função. E a criança ficou órfã, vai para o que der, vai do jeito dela, e a mentira. Tá ótimo, tá bonito, você tá de parabéns. Bom, tudo bem, pelo que você fez, você está de parabéns. Agora, eu quero lhe dizer que não é assim, que pode ser de outro jeito. Isso vale tanto para o ato de escrever, como para as variedades linguísticas. Eu não posso largar essas crianças ao bel prazer e dizer que o coitadinhos, para quem é pobre, está muito bom. Não. Isso não é um respeito a um ser humano, né? Muito menos a uma criança. Eu acho que esse é uma das heranças negativas, né? Que o professor não pode. Minhas alunas morrem de medo de ensinar. Porque se ensinar, vão dizer, vai para aqui, a gente tem o Conselho Tutelar, que é denúncias contra assédio a crianças e adolescentes. A mãe veio reclamar que eu exigi muito da criança. Ou uma equipe multidisciplinar. Você não consegue escrever formiga porque você tem problema mental. Vou fazer um diagnóstico com um psiquiatra, um diagnóstico com fonoaudiólogo. E aí a criança passa a se sentir classificada como doença. Então, há uma medicalização. Recentemente, no mundo todo, mas aqui, aquele remédio, aquela substância Ritalina, era mais usada entre os estudantes. Quer dizer que a população está doente, hiperatividade, autismo, não estou dizendo que não esteja, mas estou dizendo que antes de diagnosticar problemas médicos, é o professor com o aluno que está ali num processo de ensino e aprendizagem que tem um componente didático-pedagógico que é o formativo. Depois, vamos ver, pode ter problema sim, pode, mas esta parte ninguém substitui. Não tem torcida para aprender, oração para aprender, tem que ensinar. E tem que saber que ensinar é uma beleza. É muito mais do que saber se põe a boquinha, se não a boquinha, se vai ser. A criança não interessa nada saber correspondência, grafema, fonema. É o negócio seguinte: essa história me interessa. Eu estou feliz da vida. Só para dar um exemplo para vocês, eu tenho um neto de 5 anos, que ainda está aprendendo a ler e escrever, não mora aqui. Visitando, ele passa... Sempre vamos a uma livraria, é o passeio dele, além de outros. Chegamos a um shopping aqui, tinha um quiosque no meio, não era uma livraria, banquinhas de jornal. E ele falou, eu quero ir para aquela biblioteca. Chamou de biblioteca. Quando chegou lá, olhou livros de folclore brasileiro. Vocês talvez não conheçam, o Boitatá, o Lobisomem, Mula Sem Cabeça, que eu nunca imaginaria comprar para ele. Ele olhou e falou, lê para mim. Botou lá em cima e eu fui ler. Botou lá em cima. Eu olhei e falei, aqui está escrito Boitatá. Ele falou, Boitatá. Eu não estava dando aula, nem estou preocupada se ele se alfabetiza ou não com essa idade. É um grande leitor. O interesse dele por aquilo que eu nunca teria dado não era ensinar vírgula, Boitatá. Mas ele ficou soletrando aquele Boitatá porque a palavra para ele era fantástica. Porque estava escrito em verso e ele dizia, leia de novo. Tinha uma cadência, tinha um ritmo. E isso é aprender a ler. Não é se vai escrever o F de maiúsculo, minúsculo, de imprensa ou não. É disso que nós estamos falando.
que é o prazer do direito de ler e escrever. O entusiasmo, vou falando baixo devagarinho, mas eu acho que vocês estão mesmo de parabéns, porque reflexões desse tipo, na formação de professores, infelizmente, são raras. Então, obrigada pela possibilidade. Bueno, creo que como dijo Carolina, nos quedamos todos pensando después de la exposición de la profesora María du Rosario. Así que, bueno, yo creo que podemos finalizar agradeciéndole a la profesora Mortacci su generosidad, su saber, su trayectoria compartida con nosotros, y nos deja pensando en función de los problemas con los cuales nos encontramos los docentes en nuestra actividad cotidiana de alfabetizar en las escuelas y en este momento histórico, ¿sí? Bueno, muchas gracias nuevamente, profesora Mortacci, fue un placer para nosotros escucharla. Obrigada, viu, também, e sucesso a todos vocês, a equipe da Unip, a todos aqueles que estão participando, aqueles que vão participar. O mundo precisa de professores assim, precisa de quem viva esse momento. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, um honroso convite. Espero ter contribuído e fico à disposição para próximas oportunidades. Parabéns, viu, todos vocês aqui na tela. Parabéns, Matias, parabéns, Carolina. Boa noite. Chao. Gracias, María. Hasta luego. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias a todos. Tchau.